Olá, essa aula vai tratar de um tipo muito legal de problema que pode ser resolvido com busca. São os problemas de satisfação de restrições, ou em inglês CSP, Constraint Satisfaction Problems. Bom, a ideia da aula é mostrar o que caracteriza esse tipo de problemas, né, e como é que a gente pode resolver eles com a abordagem de busca que vem sendo estudada nas aulas até então. Então, um CSP é um problema, um tipo de problema, no qual a gente consegue identificar três componentes. O primeiro são variáveis, o segundo são domínio de valores para essas variáveis, e o terceiro ponto que precisa ser caracterizado nesse tipo de problema são as restrições. Então, modelar um problema como um problema de CSP é identificar esses três componentes para aquele problema. Quais são as variáveis, os valores que elas podem ter e as restrições de valores para essas variáveis. Eu vou apresentar esse assunto por meio de um exemplo. Esse exemplo vem do capítulo 5 do livro do Russell e do Norvig, que está disponível para download, inclusive, o texto desse capítulo, né, porque ele apareceu só na segunda edição do livro. Então, o exemplo que a gente vai considerar é um exemplo bem simples, né, para fins didáticos, e o problema é o seguinte: eu quero pintar o mapa da Austrália, que está mostrado aí. Então, existem alguns estados, Western Australia, South Australia, Queensland e assim por diante, e eu quero pintar esse mapa. O problema pode parecer bastante trivial, né, mas a ideia é muito mais apresentar a abordagem. Então, se a gente quiser resolver esse problema com uma abordagem de CSP, a gente tem que identificar variáveis, o domínio dessas variáveis e as restrições. Então, nesse caso aqui, a gente poderia considerar que as variáveis são os estados, o domínio são as cores com as quais eu posso pintar cada um desses estados. E as restrições dizem respeito às vizinhanças de estado. Então, por exemplo, Victoria e South Australia não podem ser pintados da mesma cor, porque são estados fronteiriços, né? Western Australia, Northern Territory e assim por diante. Então, a gente pode dizer que as variáveis, nesse caso, são os estados, né, como indica aqui no slide do Russell e do Norvig. Uma variável seria WA, correspondente a esse estado, NT, SA, Q, NS, W, V e Tasmânia, né, correspondente aos estados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. O domínio dessas variáveis são cores, que corresponde à cor que vai ser pintado cada um desses estados. E as restrições são escritas dessa forma que WA tem que ser diferente de NT. Essa variável tem que ser diferente dessa, indicando que o valor que foi escolhido por essa variável não pode ser igual ao valor escolhido por essa variável, elas têm que ser diferentes. Então, é simples assim, não tem nenhuma complicação a mais. Modelar um problema como CSP é somente identificar essas três características de um determinado problema: variável, domínio e restrições. O que é resolver um problema de CSP? É achar um valor para cada variável, de modo que as restrições sejam satisfeitas, né? Então, também é algo bastante simples, né? Então, uma solução para um CSP é valores associados às variáveis. Bom, como é que a gente resolve um CSP? Como é que a gente acha uma solução para um CSP? Existem inúmeras abordagens que a gente pode considerar, né? Nessa abordagem que a gente vai ver hoje, a gente vai resolver o problema de CSP modelando isso como um problema de busca.
Ou seja, a gente vai identificar para um CSP quais são os estados, o que é estado, em particular, qual é o estado inicial e o estado objetivo. A gente vai identificar quais são as transições possíveis entre estados e a gente vai escolher um algoritmo de busca daqueles já vistos. Eventualmente a gente pode continuar e identificar heurísticas para esse problema. Bom, então se a gente quiser resolver um CSP como um problema de busca, a gente tem que responder essas três perguntas, né? Primeiro, o que é estado? O que a gente poderia considerar como sendo um estado nessa modelagem? Então, eu vou propor que um estado seja um conjunto de atribuições variável-valor. Qualquer. Então, né, nesse nosso exemplo do pintar Austrália, é um valor para o WA, um valor para o NT, um valor para o Q e assim por diante. Um valor ou para 7 variáveis, ou para algumas delas, ou assim por diante. Qualquer atribuição parcial de valores, ou total, dessas variáveis. E vou representar isso na forma de um conjunto. Então, particularmente o caso do conjunto, do estado inicial, eu vou representar como um conjunto vazio. Um conjunto onde nenhuma variável tem valor. E o estado objetivo vai ser também um conjunto onde a variável 1 tem um valor 1, a variável 2 tem um valor 2 e assim por diante, ou seja, todas as variáveis têm valor no estado objetivo e as restrições estão sendo respeitadas. Então, o estado inicial é um conjunto vazio, o estado objetivo é um estado onde todas as variáveis têm valor e as restrições são satisfeitas. Quais são as transições? As transições, de uma forma bastante simplista aqui, a gente vai considerar como dar valor a uma variável. Então, dar valor a uma variável, como sendo uma transição possível. Algoritmo de busca, qual que a gente vai utilizar? Eu vou sugerir aqui, no primeiro momento, da gente utilizar a busca em profundidade. Era um algoritmo relativamente ruim nas aulas que a gente teve até então, mas vocês vão ver que ele é um algoritmo bastante bom para esse tipo de problema. Então, considerando essa modelagem, eu vou resolver o problema do CSP de pintar o mapa da Austrália. Então, o algoritmo de busca em profundidade começa com um estado vazio, nenhuma variável tem valor, e eu vou gerar então os sucessores desse estado inicial, que é dar valor para uma variável. Então eu poderia pegar qualquer uma dessas variáveis e dar valores para ela. Eu vou pegar na ordem que elas aparecem aí no slide do Russo Norte, ou seja, vou pegar a variável WA e dar valores para ela. São 3 valores possíveis, né? Então eu vou ter 3 sucessores. WA igual a red, vou botar só um R, esse é um sucessor possível. O outro, WA igual a green. E um terceiro sucessor possível, WA igual a blue. São 3 sucessores possíveis. Nenhum deles é objetivo e os 3 satisfazem as restrições, né? Vou continuar a busca. Posso pegar qualquer um dos 3 para continuar a exploração. Como é busca em profundidade, eu vou pegar o mais à esquerda sempre, né? Esse cara aqui. Então eu vou dar valor para mais uma variável. Vou pegar a próxima da sequência, NT. NT pode ter 3 valores, né? Então, esse estado aqui significa, vou botar 3 pontinhos aqui para indicar WA igual a R mais NT igual a R. Esse é um possível. Outro possível é o que já tinha lá em cima, WA igual a R mais
NT igual a G, e um outro ainda, o que tinha lá em cima, mais NT igual a B, de Blue. Desses três estados que eu estou inserindo na árvore, esse primeiro aqui, ó, não satisfaz a restrição que WA tem que ser diferente de NT, então ele é podado. Os demais não tem problema. Vou continuar aqui, então desse busca em profundidade, continuo a partir daqui. Vou dar valor para mais uma variável Q. Então aqui é o que tinha lá em cima, Q igual a R, ou Q igual a G, ou Q igual a B. Os três sucessores. Bom, o Q não pode ser igual ao NT, então esse aqui está fora, eu vou continuar por aqui. E assim vai indo, até que eu vou ter aqui, em algum ponto, um estado com todas as variáveis tendo valor e as restrições sendo satisfeitas. E que vai ser a solução para o problema de CSP. Então, essencialmente, eu peguei um problema de CSP, transformei ele num problema de busca e eu usei um algoritmo de busca em profundidade para achar uma solução para um CSP. É importante observar aqui que esse processo de traduzir um CSP no problema de busca é válido para qualquer CSP. Qualquer CSP eu posso transformar no problema de busca, como a gente fez aqui nesse passo. Né? Com essa árvore que foi feita aqui, a gente também consegue entender um pouco melhor por que eu optei pelo algoritmo de busca em profundidade. Né? Se a gente fosse olhar essa árvore de busca, né, desenho aqui a árvore de busca, perguntaria para vocês assim, em que profundidade tem a solução? E vai parecer claro que aqui no nível 1 não tem solução, enfim, nesse problema de pintar mapas, eu só vou ter solução na profundidade 7, porque são 7 variáveis, ou seja, 7 variáveis têm que ter valor. Ou seja, pode até ter mais de uma solução, mas, e tem nesse problema que tem várias soluções, na verdade, várias formas de pintar esse mapa, né? Mas todas essas soluções estão na profundidade 7. Então, percorrer essa árvore de busca assim, ó, como faz a busca em largura, para dizer que a resposta é essa daqui, ou percorrer com busca em profundidade, eu vou chegar à mesma resposta. Né? E como a busca em profundidade ocupa menos memória, ele é preferível, né, do que a busca em largura. Né? Então, a ideia essencial do processo de resolução de problemas de CSP com busca é essa daí. Né? Claro, existem outros algoritmos um pouco mais, outras modelagens, vamos dizer assim, de um CSP como busca, que podem ser um pouco mais eficientes, né, do que essa busca em profundidade, quer dizer, do que essa modelagem de estado inicial, objetivo e transição. Né? Daria para modelar os estados de uma forma um pouco mais eficiente, mas eu vou deixar isso como exercício para vocês. No livro do Russell e do Norvig, eles chamam esse algoritmo que eu acabei de seguir com vocês de backtracking, e existe uma otimização dele chamada forward checking, que é um pouco melhor que uma modelagem um pouco melhor que essa que foi feita até então. Então, resumidamente, o que a gente fez, né, nesse processo foi, a gente tinha um problema relativamente complicado, vamos fazer de conta que pintar mapa era um problema complicado. A gente fez uma modelagem desse problema como CSP, e isso foi muito simples, nesse caso aqui pelo menos, identificar variáveis, domínios e restrições. Existe uma tradução de CSP para busca que é automático, eu não preciso me preocupar, é sempre seguir esse esquema aqui, ou alguns outros melhores que esse. Mas essa flecha aqui a gente ganha de graça. E daí de busca, se usa um algoritmo de busca, por exemplo, aqui a gente usou a busca em profundidade, que me dá a solução. Né? O que nós aqui como
desenvolvedores precisamos fazer é essa flecha aqui. Traduzir um problema num CSP, identificar variáveis, domínio e restrições. Toda a sequência do caminho a gente ganha de graça, né? E isso aqui a gente trabalha num bom nível de abstração. Bom, vai ficar como exercício para vocês identificar para outros problemas, né, que aparecem na lista de exercício, como modelar esse problema como um CSP, identificar variáveis, domínios e restrições. Então essa é uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem. A outra é estudar os outros algoritmos, as outras formas de modelar um CSP como um problema de busca, né, especialmente o forward checking. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e bom estudo.